Capítulo 7. O herói é ambos um Stalker e um Shinigami. 1. Sobre o título, Stalker, para quem não sabe, é basicamente, e até literalmente, um perseguidor, enquanto Shinigami significa Deus da Morte, Bleach, Death Note, Soul Eater. Vocês devem saber disso já, em inglês está marcado com parte 1, mas resolvi usar 1 para ficar mais fácil. Agora vamos lá. Ha 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 ha. O homem estava correndo como se não houvesse amanhã, ele nem ligava sobre seus arredores. No que ele estava passando pelas estreitas passagens entre as paredes, troncos e galhos arranhavam ele. Por causa disto, seus braços e pernas estavam feridos. De qualquer forma, ele não podia se dar o luxo para ligar por tais trivialidades. As pequenas feridas no corpo dele eram consideradas triviais. Seu medo havia esmagado seu raciocínio um longo tempo atrás. Seus instintos dizem para ele que se ele não quiser ser assassinado, ele tinha que continuar correndo. Merda, isto é ruim, merda! Ficando sem fôlego, apesar de seu corpo estar implorando por descanso, seu cérebro comandou ele a ignorar isso e se apressar. A razão pela qual ele estava correndo veio voltando com memórias temerosas entre seus pensamentos agora caóticos. O homem estava fazendo tarefas regulares, assim como sempre, como se fosse apenas um dia normal no trabalho. Pessoas que não podem pagar para serem vistas mais na luz do dia vêm todo dia para esses guetos. Criminosos notórios que estão foragidos, órfãos que perderam seus pais, nobres que perderam sua posição por causa de disputas familiares, mercadores que falharam em negócios, aventureiros que não conseguiram pagar seus débitos, pessoas normais que são apenas pobres. Esses são alguns dos tipos de pessoas que aparecem aqui nos guetos. Esses guetos haviam se tornado cadinho para pessoas que acabam correndo até aqui por causa de seus segredos sombrios, e mudariam as pessoas completamente. NT, eu sempre achei que cadinho fosse uma forma de dizer pouco, mas não, entre seus significados, aqui é um lugar onde as pessoas se misturam. Contudo, a ordem no gueto. É sabido que sem o gueto, esses caras irão inundar por toda a cidade, perturbando a ordem pública. Uma vez, alguma ordem de cavaleiros tentou destruir um gueto e aniquilá-lo, assumir ele, e tiveram sucesso. Contudo, ao contrário à crença deles que o comércio iria florescer graças à desaparição dos guetos, a ordem pública piorou ao invés disso, e os mercadores não queriam mais se aproximar da cidade. Desse dia em diante, tudo foi ladeira abaixo. É por isso que há uma regra não dita entre as cidades para não interferir com os guetos, a não ser que seja absolutamente necessário. A não ser que você se perca dentro dos guetos. Guetos. Você pode ter uma vida melhor num ambiente seguro dentro de uma cidade que tem um gueto do que em uma cidade que não tenha. Ainda assim, as atividades do gueto são ignoradas, como decidido, até certo ponto. Apesar dos guetos serem considerados um mal necessário, se as pessoas nos guetos interferirem excessivamente com o lado claro, a cidade e o país não terão escolha se não interferir. Também, o lado do gueto não quer intervenção direta de uma cidade ou do reino. É por isso que aqueles que ficam no topo administram as vidas no gueto. Eles ajustam a população e mantêm o status quo dentro dos guetos. NT. Manter as coisas como estão. Para quem nunca viu essa expressão em latim, inglês gosta mais de latim que a gente. Em troca de aceitar pedidos problemáticos, há um acordo implícito que os eventos acontecendo dentro do gueto, sob um certo nível, serão varridos para baixo do tapete. Um lugar que é aceito como extraterritorial, é isso que o gueto significava. É por isso que o homem, fazendo uso de suas habilidades que ele aprendeu com esse espião, observou as entradas localizadas por todo o gueto da capital real, como ordenado pelo homem que fica no topo. Se ele fosse avistar um homem perigoso, ele iria pegar todas as características principais dele e informar o chefe. Se ele fosse achar nobres, ricos ou qualquer filho de uma família influente que poderia colocar os guetos em perigo, ele iria protegê-los.
Ao fazer isso, ele prevenia que os guetos infringissem as regras impostas. E o gueto de possíveis expurgações. Se o gueto fosse desaparecer em algum ponto, isso significaria que ele perderia seu lugar para viver. É por isso que, quando ele sentiu o homem vindo da grande avenida, como sempre, ele marcou o homem como um alvo e começou seu monitoramento. A idade do garoto parecia ser apenas além dos 15 anos. Ele tinha cabelo preto, uma figura magra e estava vestindo algumas roupas bem pretas. Apesar da qualidade das roupas serem boas, não haviam roupas daquele tipo entre aquelas da capital. Ao menos ele não parecia alguém influente, mas pela aparência dele, você podia dizer que ele não era alguém que faliu, ou um criminoso. Ele poderia ser um nobre ou um mercador de outra cidade, mas ele não podia dizer sua influência ou poder. Contudo, ele sabia que o garoto não era uma pessoa ordinária. Isso quer dizer que, deve estar tudo bem se ele fosse receber algumas feridas profundas. No que o homem estava murmurando para si, na avenida principal, ele viu que haviam vários vagabundos que apareceram e cercaram o intruso. Então, o garoto seria assaltado, seria ferido e salvo pelo homem, como de costume. NT. Eu me recuso a chamar os caras de gangster, quando a palavra é hoodlums. Aqueles vagabundos e o homem estavam sob um acordo. Em outras palavras, era uma aproximação com síndrome de herói. NT. Relevante, em inglês, o termo utilizado para síndrome de herói, que pelo visto é usado em japonês, é match pump, que traduzido fica como fósforo bomba. No caso de bomba d'água é quando você faz algo mal, mas não deixa ninguém saber que foi você, para depois aparecer com uma solução. Em inglês é mais comum usarem a síndrome de herói também, mas enfim. Ao dar dinheiro para eles periodicamente, no caso onde o homem fosse julgar que o intruso deva ser deixado vivo, os vagabundos iriam fingir uma luta com o espião e em algum ponto eles fugiriam dali, forçando o intruso a dever um favor ao espião. Ao fazer isso, o homem iria pedir ao intruso para deixar os guetos, enquanto a vítima não tem animosidade completa pelos guetos. Quando eles estiverem prestes a quebrar 2 ou 3 dos ossos dele, deve ser a hora certa para ir. Era o que ele pensou no que ele se preparou para ir na luta. Esperando pela melhor oportunidade para interferir com os vagabundos atacando o garoto, ele foi deixado sem palavras pela cena seguinte. O Gag! Um grito ecoou. O homem, por um momento, não conseguia entender a cena que se passou diante dele. Os vagabundos que estavam tentando assaltar o garoto caíram e se curvaram no chão. Até o emissário, com os olhos que ele havia treinado sua vida toda, não conseguiu entender o incidente inteiro. Calmamente, ele criou esta cena com facilidade, e aquele responsável por esta catástrofe parecia não estar particularmente interessado nisto. Antes de quem sabe quanto tempo, na mão dele, havia uma ferramenta com corte que podia ser usada também como uma faca de arremesso, e usando essa lâmina, ele prendeu o braço do chefe vagabundo no chão para prevenir ele de escapar. E finalmente, no que o garoto decapitou ele, o homem começou a correr. Não havia necessidade para uma explicação. Uma força que poderia ser considerada insuperável por aquela da Ordem de Cavaleiros do Reino. Uma mente espiritual dura que pode tomar vidas sem uma gota de hesitação, ao ponto de ser inumano, um estrangeiro dos guetos. Aquela silhueta que parecia aquela de um deus da morte que ceifa as almas daqueles que escolhe. Ele não sabia se os vagabundos haviam falado para o garoto sobre sua relação, mas ele estava certo que se o garoto fosse colocar seus olhos nele, não teria como diabos ele ser deixado vivo. Em qualquer caso, os instintos do homem estavam falando para ele que morte estava se aproximando dele. No que o homem tentou cruzar, o mais rápido possível, para o outro lado da ponte mofada. O ex-espião, julgando que era impossível lidar com o garoto sozinho, e sendo suprimido por seu medo, estava recuando para informar o homem responsável pelos guetos, o mais breve possível. Depois que algum tempo havia se passado desde ter começado a correr, o homem alcançou o mercado dos guetos.
Saindo de uma rua onde haviam apenas bens mal feitos que não podiam ser comparados aos bens normais da capital, ele entrou em um prédio através de um canto. Instalado no interior do prédio bruto, havia uma porta de aço reforçado, e em ambos os seus lados, haviam duas gárgulas consagradas, agindo como guardas. NT. Eu não gosto muito da palavra consagrada, porque é algo como guardadas dentro de um templo, mas por enquanto fica assim. As gárgulas olharam para ele com olhos frios, tão frios como a pele cinza delas que pareciam por cima como de pedra. Qual a senha? A chave mestra do lixão. Você pode passar. Falando em concerto, ambas sincronizaram suas respostas no que ambas ouviram a senha. No que ele deu um fôlego aliviado, ele empurrou abertas as portas feitas de aço. Dentro dela, havia um quarto, inusual para os guetos, que era mantido limpo. Até a maioria dos móveis e suprimentos eram altamente valiosos, enfeitando o esplêndido interior que poderia ser comparável até mesmo à de uma mansão de um nobre de ranking médio. No meio do quarto, haviam guarda-costas que eram ex-cavaleiros ou aventureiros, relaxando enquanto apostavam. NNN. O que aconteceu, Jack, tão agitado? Hey, simpatize um pouco com ele. Talvez ele comeu algo ruim e está na beira da morte. Hey, você, não tente trapacear com toda esta comoção. TCH, você tem uma vista muito afiada. Tendo tido seu nome chamado, enquanto estava cercado por seus colegas, que também providenciam uma atmosfera reasseguradora, rindo, Jack sentiu que seu medo sossegou um pouco. Julgando que ele estava seguro aqui, toda a tensão derreteu embora. Eu preciso me encontrar com o chefe, é urgente. Apesar de se sentir mais seguro, não é um erro informar sobre seus achados o mais rápido possível. Ele não sabia o objetivo do garoto, mas ele tinha certeza que ele não era uma criança perdida regular. Ele sabia que mesmo quando a influência de uma pessoa não deva amontoar a nada, como um espião veterano, ele não podia deixar o garoto sozinho, porque ele não sabe o impacto que esse intruso pode trazer aos guetos. O que? O país despachou um cavaleiro. Eu não acho isso, nós conversaremos mais tarde. Acreditando que ele não poderia explicar a situação concisamente, como ele era um espião, ele decidiu que seria inútil tentar relatar sem precisão, ele decidiu não falar seus pensamentos rápido demais. Subindo as escadas de madeira rangente, no fim do corredor, ele ficou lá e bateu na porta. Quem é? Chefe, sou eu, Jack. Eu quero lhe informar sobre algo urgentemente. A porta está destrancada, então se sirva. Então, por favor, com licença. No que ele empurrou e abriu a porta educadamente, ele viu um homem de 30 anos com um cabelo preto todo alvejado e um monóculo, que dava a impressão de um cara esperto, que estava lendo alguns documentos com seus olhos de fendas longas. Você se importa se eu ouvir enquanto eu checo esses documentos? Sem problema, chefe. O homem respondeu desse jeito, não porque ele acreditava que sua informação era de pouca importância, mas porque ele acreditava que este homem era capaz o suficiente para tomar uma decisão sábia enquanto fazia isso. Parece que isso levará um tempo. Eu não ligo se você se deixar confortável naquele sofá. Não era sabido se ele entendeu a importância da situação apenas pela voz do homem, mas a voz do chefe estava apoiada com um tom sério. Bem, então com licença. No que o homem estava apoiando suas costas contra o sofá, ele estava pensando em como contar a notícia. O curso de eventos estava correndo dentro da mente do homem de novo, e ele estava prestes a abrir sua boca. Contudo, antes que ele pudesse colocá-la em palavras, o chefe abriu sua boca primeiro. Jack, você cometeu um erro. Sendo transfixado prematuramente pelo seu chefe, pelas palavras você cometeu um erro, mesmo antes dele ter lhe contado sobre o incidente, fez ele congelar em pensamento. O que você quer dizer por isso? Olá, você talvez é o chefe deste gueto. Assim, quando ele estava prestes a perguntar sobre isso, a porta foi chutada abaixo enquanto a voz foi ouvida. Com o som bata, aquela voz foi apagada. No que a porta abriu,
Um homem entrou enquanto sua intenção assassina estava retraindo em seu corpo no que ele falou. Lá estava um homem que agia animadamente, como um amigo que foi convidado para brincar na casa de alguém. Em sua mão direita, havia uma gárgula que não tinha seu corpo, enquanto na outra mão, ele estava arrastando um ex-aventureiro, que era o companheiro do espião, com todas suas extremidades e pés estendidas. Você, obrigado por me guiar. Só por isso, eu irei esquecer sobre a questão de mais cedo. Lá estava o garoto com o sorriso de um Shinigami, de pé ali. Sobre o autor da postagem. Se autores posts. Capítulo 8. O herói é ambos um Stalker e um Shinigami. 2. Eu estava indo atrás do homem que estava correndo na minha frente. Eu estava bem ciente que o homem havia feito um acordo com os vagabundos que me atacaram. Claro, eu também sabia sobre o conteúdo do dito acordo. Se você quer saber o motivo, é porque eles fizeram a exata mesma coisa na minha primeira vez. Eu forçosamente fiz ele cuspir tudo que ele estava tentando esconder daquela vez, como a administração, comércio interior, da cidade. Através disso, eu também descobri aquele por trás de tudo. É por isso que eu estava bem ciente que este homem estava secretamente observando a situação atual de algum lugar. Eu já deduzi que ele irá relatar a situação para o homem por trás das cenas, merda de óculos. Então eu tomei a oportunidade para usá-lo, e segui ele até o lugar onde merda de óculos estava residindo. NT, shit glasses, eu ia manter literal, óculos de merda, mas do jeito que coloquei fica mais legal, para mim ao menos. Apesar de eu lembrar o lugar onde eu encontrei pela primeira vez o chefe do gueto, mas porque é uma posição que acabasse sendo um alvo frequentemente, ele usa uma ferramenta mágica para mudar a localização do prédio para vários pontos dentro dos guetos. É por isso que, mesmo se eu fosse ir para o local do nosso primeiro encontro, isso não me levaria necessariamente para o seu esconderijo. Enquanto perseguia ele sem deixar ele me sentir, eu confirmei meu status, e eu percebi que eu havia obtido duas novas skills, Stalking LV2 e Ocultar Presença LV1. Como eu pensei, é muito mais fácil para eu aprender as skills que eu sabia na minha vida anterior. Apesar de todos os meus níveis de skill terem sido resetados, eu já sabia como ativar todas as skills. Por causa disso, eu acho que eu posso ser capaz de aumentar todos os meus níveis de skill bem mais rápido do que o esperado. Enquanto eu estava perseguindo ele e ponderando sobre tais coisas, eu percebi que ele parecia estar até que ansioso, no que ele estava me guiando para o esconderijo secreto usando a rota mais curta possível. Na minha primeira vida, eu fiquei surpreso pelo nível de cautela deste espião. Afinal, ele foi uma vez um agente de inteligência de algum país há muito tempo atrás. Eu também tive que reconhecer seus recursos como um corretor de informação. Contudo, ele era um covarde, particularmente, ele era um homem que priorizava sua própria sobrevivência, fugindo em face de perigo. Ele estava até assustado depois de sentir minha sede de sangue quando eu matei aqueles vagabundos, mesmo quando ela não foi direcionada para ele. NT, primeiramente, o corretor é tipos de móveis, não é alguém que corrige sobre a sede de sangue. Eu traduzo tanto Blind Thirst como Blind Lust assim, mas o último, que foi usado aqui, poderia ser apenas desejo, é que eu acho mais tosco, mas enfim. Matar um ao outro é uma ocorrência diária nesses guetos. Alguém poderia até decapitar uma criança apenas para obter um pedaço de pão, até lutar até a morte sobre uma fruta podre. Os matadores psicopáticos que frequentemente apareciam nos guetos eram frequentemente mortos por aqueles que controlam os guetos. É um caso extremamente raro que um dia nos guetos acabe sem uma única morte. Mesmo agora, no que eu persigo o espião, há pessoas aqui nos guetos lutando por alguma comida. Assim como na minha primeira vida, o espião parecia não estar afetado pelas mortes dos outros. Talvez ele sentiu perigo se aproximando dele desta vez quando ele me viu massacrando aqueles vagabundos. Talvez seja por isso que ele pensou que ele perderia sua vida se ele fosse descoberto. Depois que o homem entrou no recinto, eu esperei um pouco antes de eu entrar. Havia um portão feito de aço que parecia familiar, guardado por duas estátuas de gárgulas consagradas. A senha é... AH, eu tinha quase esquecido sobre esses caras.
Eu cocei minha cabeça, pensando por um momento que eu havia ferrado isso. Da última vez a senha não foi um problema, já que eu havia forçado o espião a me guiar. Eu não queria fazer uma entrada bagunçada desta vez, então eu decidi seguir ele secretamente, o que significava que eu perdi a senha. Aquele que eu vou encontrar agora não é um dos meus alvos de vingança. Na verdade, ele não é nem meu inimigo ou meu aliado. Eu repito, ele definitivamente não é meu aliado. Ele é o tipo de pessoa que irá tranquilamente fazer qualquer coisa enquanto tiver algum lucro. Alguém que se junta com alguém apenas pelos lucros, e se juntará com qualquer um enquanto o dinheiro estiver envolvido. Eu só sei que ele nunca mentirá. Além disso, eu não tenho ideia de que métodos ele usará. Desde o comecinho, ele era alguém que declarou abertamente que enquanto tiver ganho, lealdades não estavam marcadas em pedra. Uma relação apenas de usar e ser usado. Ainda assim, ele era o mais decente entre aqueles com quem eu tinha uma relação. E mais, é para ele que eu quero vender o colar roubado. Não há benefício para mim se eu fosse aparecer como alguém hostil no começo das negociações de vendas com ele. Se eu ferrar minhas primeiras impressões, então ele tirará vantagem disso durante as negociações. Eu precisava agir extremamente cuidadoso quando contactando ele. Se eu não fizer isso, ele tirará informação até sem eu notar. Esta informação acabaria sendo comprada por outras pessoas, principalmente corretores de informação como o espião. Eu podia sempre apenas pagar uma pequena taxa para manter isso confidencial, e ele não falará sobre isso nunca de novo. NT, acho que vou mudar a corretor de informação, apenas informante, a ideia é alguém que compra vende informação, mas sei lá, verei o que farei. Com um corpo saudável, sabedoria de batalha, decência em alquimia, e sua compreensão de análise, que é fora de série, merda de óculos de forma nenhuma é um indivíduo que eu posso negligenciar. Apesar disso ser súbito, vocês poderiam me deixar me encontrar com seu chefe. A senha, por favor. Parece que as gárgulas não têm qualquer intenção de manter uma conversa. Apesar de eu não ter pensado que aquele merda de óculos fosse continuar usando a mesma senha, eu só sabia de uma. Então, sem qualquer outra opção, eu tentei usar uma senha de 3 a 5 anos no futuro. Pelo invertido do coelho Nesula, errado, saia de uma vez. Você é um convidado indesejado. Sig, se eu soubesse desde o começo que isso acabaria deste jeito, então eu não teria nem tentado. As gárgulas aparentemente imovíveis saltaram de seus pedestais usando suas asas de pedra. Elas se moveram até mim, como se eu tivesse sido marcado como um alvo para eliminação. As gárgulas abriram suas bocas e começaram a invocar magia, mas ao mesmo tempo, eu fui para confrontá-las diretamente. Diferente do sopro dos tipos dragão, que excedem em lhe dar dano massivo sobre uma larga área, o sopro de gárgulas apenas vai direto reto, como um raio laser, e tem um alcance muito limitado também. Mesmo com minhas skills estando seladas, gárgulas, que são feitas por homens, não são pares para mim, no que elas só podem fazer movimentos simples. NT. O tipo dragão seria na realidade da raça dragão. Dragon King provavelmente há vários tipos diferentes de dragão e puta merda. Como estou colocando notas sérias neste capítulo. Passando pelo meio dos lasers, eu acertei uma das gárgulas. Sua pele era dura, como esperado de uma gárgula, aparentemente impossível de se quebrar com meu status atual. Manipulando minha mana, eu deixei minhas pernas e olhos fortalecidos como eles já estavam, e concentrei o resto da minha mana para meu braço, fortalecendo ele também, apesar de temporariamente. Apesar das partes do corpo onde magia é coletada serem grandemente aperfeiçoadas, as outras partes se enfraquecem dramaticamente. Isto fez isso parecer uma ação desesperada, mas com esses status lamentáveis, minha segunda chance na vida iria embora se eu for atingido. Apesar de eu poder ter evitado usando esta estratégia, isso requereria o uso de uma Spirit Sword, um trunfo que eu não estava a fim de revelar. Mesmo que não tinham que fazer que eu usei a Fire Spider Leg Sword no vagabundo, eu tinha que considerar que ele, merda de óculos, poderia me monitorar através das gárgulas. Eu não estava me sentindo animado assim para dar a ele informação neste momento. Além do mais,
Essas gárgulas são elementais de fogo, em outras palavras, elas são capazes de aguentar altas temperaturas. Um oponente temeroso de fato para magos de fogo, que excedem em magia ofensiva. Isto deixava o pequeno comprimento da lâmina e a habilidade de calor ineficiente contra as gárgulas, tornando a Fire Spider Leg Sword a pior escolha por afinidade. Em troca, fortalecimento por manipulação de mana manipula mana internamente, salvando o MP. Enquanto isso tem seus problemas, este nível de ataque da gárgula não tem possibilidade de me atingir. Guruu Gogawa. Primeiro eu atingi suas asas, quebrando elas, e ao fazer isso, prevenindo elas de subirem aos céus. Enquanto elas ainda estavam embasbacadas pelas minhas ações, eu pisei em seus braços, selando seus movimentos. As gárgulas estavam indefesas no que eu peguei suas pernas em minhas mãos e balancei elas ao chão, fazendo as cabeças delas abrirem como melancias. Mas a luta não havia acabado ainda. Gárgulas podiam continuar lutando não importa o estado de seu corpo, enquanto elas tiverem uma fonte de poder, isso é. Eu arranquei os olhos delas, a fonte de seu poder, das cabeças quebradas delas, silenciando as gárgulas. Quem? Quem diabos é você? Havia um homem sozinho de porte médio que parecia ter vindo investigar os sons de batalha. Ele desembainhou sua espada na pressa e veio para cá. Como isso não iria mais ir pacificamente, eu coloquei meu dedo na órbita ocular cavada da gárgula e joguei seu corpo contra o homem, fazendo o pescoço da gárgula ser arrancado. Gua! Atingido pela forma inesperada de ataque, o homem foi incapaz de esquivar do corpo da gárgula e foi jogado para a parede. Parecia que seus ossos quebrados podem ter perfurado seus órgãos internos. Apoiado por uma parede, ele começou a deslizar lentamente até o chão, enquanto tossia sangue. Seu cretino, como você ousa derrotar uns? Deixando o homem como está, eu entrei através da porta e avistei outro homem magro de feições delicadas. Ele sacou sua espada e começou a me atacar. Desta vez, usando a Fire Spider Leg Sword, eu afastei a espada dele, e enquanto estávamos nisso, usei a cabeça de gárgula que eu estava segurando, eu acertei os joelhos dele com ela e fiz ele recuar, e eu segurei os braços dele enquanto eu chutei as costas do homem para deslocar seus braços. No fim, eu desloquei todos os membros dele e hiperestendi eles. A palavra recuar, que usei, é na realidade aquela reação à dor ou susto, que você dá uma pequena hesitada recuada. Gu. Guaa! Você! Seu merdinha, como ousa? Se tornaria problemático se mais pessoas fossem me atacar, então eu joguei uma grossa e esmagadora sede de sangue para um pouco da minha magia e soltei ela em uma aura. Apesar dos funcionários serem diferentes, eles eram guarda-costas empregados pelo merda de óculos, de qualquer forma. No máximo, eles eram aventureiros de classe média, ou cavaleiros caídos, em outras palavras, cabeças de músculo sem resistência mágica. Então a mana atada com sede de sangue fez o truque. Eu olhei ao redor, mas eu não conseguia achar o homem que estava me monitorando. É altamente provável que ele está relatando sobre mim, dentro do escritório do merda de óculos, localizado no fim do corredor no segundo andar. Repentinamente olhando para baixo, eu achei o homem magro com os membros hiperestendidos. Bem, eu posso logo usar ele ao invés da sede de sangue. Será impossível de manter o ato amigável, já que eu quebrei suas gárgulas e feri seus homens. Eu segurei o homem magro pela sua nuca e subi as escadas sem nem ligar sobre o homem que estava gemendo em dor no que ele foi constantemente atingido pelas escadas. Quando eu fui direto para a sala no final do corredor, havia uma barreira física e mágica, e barreira à prova de som bloqueando o caminho. Porque ambas as mãos estavam ocupadas, eu não tive escolha senão chutar a porta com a quantidade máxima de minha magia, usando a técnica de manipulação de mana por um instante. Olá, você é talvez o chefe desses guetos. Sim. O texto está levemente diferente do outro capítulo, talvez o tradutor mudou de ideia ou, foda-se, eu só traduzo. Como deveria ser meu primeiro encontro merda de óculos, eu soltei aquelas palavras para ele. Dentro do quarto, estava o merda de óculos que olhou para mim com um rosto calmo que fazia ser impossível de ler a mente dele,
e o alvo de Stalking, meu guia, que me olhou com um rosto pálido. Ah, obrigado por me guiar. Só por isso, eu vou esquecer sobre as questões anteriores. Depois que eu disse isso, eu virei meu olhar para a merda de óculos, e coloquei meu sorriso de negócios. É o começo de nossa negociação. Sobre o autor da postagem. Capítulo 9. O herói vende o loot e derrete cobre. Sobre o título, caso alguém não saiba, loot é basicamente pilhagem. É o que você ganha depois de matar monstros em jogos, ou depois de saquear algum lugar, mas devem ter entendido já, né? Então vamos lá. Sabe, essa porta deveria estar infusa com minha barreira especial. Resistente a ambos ataques mágico e físico, sem mencionar a prova de som. Você está me fazendo perder confiança nas minhas habilidades. Foi mal, minhas mãos estavam ocupadas com seus cachorros porcamente treinados. Então eu não tive escolha senão abrir ela no chute. Minhas desculpas por isso. Eu administro os guetos por aqui. Meu nome é do Fengul. Agora, você poderia dizer seu assunto. Merda de óculos, que se referiu como do Fengul, disse isso com um sorriso. Era como se ele não estivesse nem um pouco nervoso pelo caos que acabou de desenrolar bem do lado de fora. Apesar de eu ter esperado que ele não estivesse perturbado nem um pouco, sua atitude de não ligar ainda era frustrante. Parecia que ameaçar ele seria inútil, então eu soltei meu aperto em ambos a cabeça da gárgula e o homem que eu ainda estava arrastando. O que? Eu só quero fazer uma troca. Ah, antes de nós começarmos, eu estarei pagando a taxa de 50 ouros por privacidade. Eu casualmente tirei o colar ao redor do meu pescoço no que eu disse isso, observando no que houve uma mudança nos olhos de Dupin. Jack, esqueça tudo o que você viu e deixe esta sala agora mesmo. Sim, e... O rosto do homem chamado Jack ficou pálido no que ele respondeu. Ele estava claramente confuso pela situação atual, e era incapaz de pegar o significado por trás daquelas palavras. Você já deve entender os perigos de saber demais. Por favor, saia enquanto você ainda não sabe de nada. Ah. Sim. Jack apressadamente deixou a sala, suas ações rápidas fazendo parecer como que ele foi chutado para fora. Eu virei minha atenção para fora do espetáculo, imediatamente indo até e ficando diante da mesa de Dufin. Bem, então, vamos começar as negociações. Quanto você está disposto a pagar por este colar? Posso examiná-lo primeiro? Claro, olhe por ele o quanto você quiser. Depois de dizer isso, eu coloquei o colar na mesa de Dufin. Dufin pegou ele cuidadosamente, numa maneira delicada. Ele olhou para isso de vários ângulos, examinando cada detalhezinho. Ele olhou pelas pedras mágicas colocadas no colar, uma a uma, cuidadosamente inspecionando as fixações que seguravam elas. Uma bijuteria bem incrível que você tem aqui, todas as pedras mágicas passaram por processamento de primeira classe. O colar usa prata mágica, mitril, para a corrente conectando as fixações, não usa. Acima de tudo, os feitiços mágicos infundidos nas gemas são soberbos. Recuperação de HP automática, pequeno aumento em eficiência de recuperação, gravação de imagem visual, auto-reparo, pequeno. Eu posso pagar para você até 30 moedas de ouro por um item tão esplêndido. 30 moedas de ouro, certo? Eu devo explicar a moeda deste mundo aqui. A cunhagem deste país é dividida em 7 tipos, que seguem: cobre, cobre largo, prata, prata larga, ouro, ouro largo, e por último, prata branca, verdadeira prata. 10 moedas de cada grade equivalem a uma moeda da grade acima dela. NT, 10 moedas de ouro igual a 1 de ouro largo. Apesar de eu não poder dizer com certeza, no que há diferenças em valor, uma moeda de prata deve valer cerca de 1000 ien se convertida à moeda japonesa. Moedas largas de ouro e prata branca não são algo que podem ser vistas na vida cotidiana, exceto por transações em larga escala que normalmente ocorreriam entre reinos ou grandes negócios. É conhecimento comum que transações privadas são feitas com moedas de ouro no máximo, qualquer coisa a mais seria fora do alcance de gastos da vida cotidiana.
De volta ao tópico principal, o preço colocado ao colar era 30 ouros, que deve ser por volta de 3 milhões de ien. Mesmo quando está imbuído com vários tipos de magia, o colar não era nada além de uma mera bijuteria, e 30 ouros teria sido um preço decente. Contudo, esse preço era apenas pela qualidade do colar. Hey, não vá sondando pela minha cabeça. TCH. Eu encarei ele no que eu librei uma enorme quantia de intenção assassina, mas diferente da última vez, eu direcionei ela para ele. Você sabe exatamente como usá-lo, certo? Então deixe as coisas problemáticas quietas. Se você não conseguir, talvez eu serei capaz de curtir matar você. Isso mesmo, não há ninguém nesta sala que não saiba sobre isso. Sobre o fato que o colar não é bem um colar ordinário. Gravado no fundo da pedra mágica do colar, estava um selo cravado que indica que era um item relacionado à família real. Esse selo cravado faz com que ele não possa ser usado por ninguém exceto a realeza, devido a um pacto ancião com o grande espírito. A razão é porque o selo cravado foi feito pelo rei oferecendo seu próprio sangue para ter o espírito cravando ele no pingente. Este colar era a razão pela qual ele havia espantado seu subordinado da sala, para prevenir que lide de forma inabilidosa com a situação. Era também a razão pela qual ele disse um preço tão baixo, para ganhar informação ao observar minha reação, que ele iria então usar para tentar e ganhar a vantagem na transação. Mas, este cara não sabe o que esta negociação significa para mim. Isto é tudo parte do meu plano por vingança. Arrumar fundos não é nada além de uma questão trivial. Para ser honesto, eu ainda poderia arrecadar fundos pelo presente mesmo que eu fosse quebrá-lo em pedaços e vendê-lo. Mas eu trouxe este colar aqui porque eu acreditei que ele seria capaz de conseguir isso naturalmente. Se fosse ele poderia habilidosamente enviar este colar de volta aos subordinados da família real enquanto ganha um lucro forte disso. Em outras palavras, ele será um pombo-correio. Eu insinuei para ele se preparar se ele se tornasse um empecilho ao soltar uma pesada pressão coerciva e sede de sangue por um instante, antes de imediatamente cancelar isso. Dufem ficou espantado por um instante, mas ele retornou para seu usual imediatamente em seguida. Minhas desculpas pela falta de educação. O que eu precisava saber era se isto era genuíno. E eu só tenho o poder para lidar com isso. Parece que cavar por mais de você me custará demais. Cucucu, rindo levemente, ele tirou seu monóculo e limpou ele ordenadamente com um pano. Vamos colocar o preço em 350 moedas de ouro. Eu lhe darei 10 moedas de ouro como um depósito por hora. Como pode ser esperado, eu não consigo preparar uma quantia tão enorme de dinheiro imediatamente, então por favor venha de novo amanhã pelo resto. Por hora, eu irei retornar isto para você. Não tem problema isso. Eu posso fugir com o dinheiro, sabe? Se você realmente é esse tipo de pessoa, isso apenas significará que meus olhos não são discernentes o suficiente. Aqui, pegue. Depois de dizer isso, Dufem me passou um saco de ouro que ele tirou de sua mesa. Se esse é o caso, eu tomarei isso com prazer. Quando eu peguei o colar da mesa, eu abri o saco e levemente joguei uma das moedas de dentro do saco para Dufem. Isto, qual é o significado disto? Nada, é apenas o reembolso já que eu quebrei várias coisas. Também, DM. Eu ergui os cantos dos meus lábios como se eu estivesse sorrindo cinicamente. Com isto, você perdeu sua vista de mim, não está certo. Você disse que o preço pela informação no seu nome era 50 moedas de ouro, certo? Desculpe, não está mais à venda. Você acabou de perder sua chance e não haverá uma segunda chance. Depois de dizer isso, eu enfiei o saco com 9 moedas de ouro dentro do meu bolso e deixei o lugar. Cucucucu, como algo assim acontece de vez em quando, eu nunca me canso desses guetos. Dufem, que foi deixado sozinho, soltou um sorriso alegre como se ele estivesse curtindo isso. Em sua mão estava uma forma de vida estilo slime que estava se remexendo e imitando uma moeda de ouro, feita com a alquimia de Dufem. As coisas estavam avançando de acordo com meu plano, então eu andei em direção da rua principal num humor agradável. Apesar de eu ter pensado que haveriam caras atrás vindo atrás de mim,
coisas assim não aconteceram. Eu avancei da parte mais profunda dos guetos até a rua principal. O sol também estava localizado a oeste, levaria só um pouco mais para ele se pôr e completar o dia. Eu quero chegar na rua principal o mais rápido possível e começar a buscar por um hotel. Quando eu considero que isto será a primeira vez em 3 meses onde eu finalmente serei capaz de dormir num quarto regular onde o ar não é úmido, e não em terras desertas que roubam seu calor corporal, eu acho que é inevitável que meus espíritos decolhem. Ops, isso me lembra, se eu continuar deste jeito, eu não serei capaz de usar isso bem. Para ficar num hotel normal, você só precisa de uma moeda de prata e será até capaz de conseguir troco. Diferente do Japão e o tipo, não vem com café da manhã e o quarto é pequeno. Para começar, é um hotel barato, então mesmo que eu fosse pagar com uma moeda de ouro, eles não terão qualquer troco. E em hotéis de alta classe onde tais problemas não existem, é requerido mostrar minha identificação pessoal, então isso era impossível desde o começo. Se for possível, eu quero trocar algumas moedas de ouro e conseguir várias moedas largas de cobre e prata, então eu comecei a procurar por negócios de troca de dinheiro. NT, cobre largo, mais prata normal, se forem ambas largas, eu vou repetir a palavra, para ficar menos confuso. Apesar da comissão de negócios de troca de dinheiro na rua principal ser mais barata em tantos níveis, a pessoa teria que mostrar sua identificação pessoal para trocar moedas de ouro ou superiores. É por isso que eu desejo trocar o dinheiro aqui nos guetos, onde eu posso trocar uma larga quantia de dinheiro e ser esquecido sem um questionamento, mesmo se a taxa for de algum modo cara. Eu devo ir para aquele lugar. Eu fui para um negócio de troca de dinheiro que eu escolhi aleatoriamente. Guri. Quer trocar seu dinheiro? NT, não. Vim jogar as moedas pros pombos comerem. O homem, que definitivamente encaixa com o nome Daruma de Músculo, chamou num tom baixo. Pensar que os trocadores têm um porte extremamente musculoso, ou talvez ele estava divulgando que ele é considerado como o escudo traseiro de alguma organização aleatória. NT, Daruma é aqueles bonecos onde se pinta um dos olhos, isso veio por causa de um monge budista e Google, se quiserem. Eu quero trocar algumas moedas de ouro. Moedas de ouro. Quanto? Apenas uma é o suficiente. Por favor, troque por moedas largas de cobre e moedas de prata. O homem tirou uma balança e colocou uma moeda de ouro que eu dei para ele do lado direito da balança, e então colocou um contrapeso do outro lado. De fato, é uma genuína. Subtraindo a comissão, serão 5 moedas largas de prata, 23 pratas e 20 moedas largas de cobre. NT, comissão de 25%. Sua parcela eram 25 moedas de prata ao todo. Isso é caro. Se você não gosta, você pode trocar elas em um lugar legal, eu não ligo de qualquer forma. Apesar da comissão de troca neste lugar ser muitas vezes mais alta do que a média dos guetos, não era muito ultrajante também. Como eu queria rapidamente começar a procurar por um hotel, eu apenas calei a boca. O homem tirou moedas largas de cobre, prata e largas de prata na minha frente no que ele estava contando elas uma a uma. E então, eu fui capaz de sentir a hostilidade daquele homem, não, era também misturado com malícia. Havia algo. Hoje, minha intuição trabalhou bem melhor do que o normal, mas eu ainda fiquei vigilante e observei. Feito. Eu não devo ter cometido um erro enquanto contava elas. Aqui, pegue. Contudo, eu não consegui detectar quaisquer ações suspeitas daquele homem. Como esperado, intuição não era nada além de uma sensação, contudo, mesmo quando era ilógico, eu ainda podia sentir alguma má intenção do homem, e entendi a razão depois de receber o dinheiro. Então era isto. Rei. O que? Qual o KK? Eu segurei o pescoço do homem, que foi pego completamente fora de guarda, e bati o corpo dele na parede atrás. Secretino, o que eu te dei moedas de prata, não é mesmo? Moedas de prata. Você quer dizer esta moeda de cobre? No que eu coloquei uma pequena quantia de mana nas moedas de prata que ele me deu, houve um clim,
um som estilo de rompimento foi ouvido e quebrou a ilusão, transformando ela de volta numa moeda de cobre escurecido. Todas minhas skills relacionadas com percepção mágica foram perdidas, e as espadas que tinham skills passivas aumentadoras de percepção estavam seladas. Então eu não conseguia dizer se uma ilusão foi conjurada na moeda em primeiro lugar, sem tocar na moeda. Mesmo quando eu estava num humor festivo, eu cometi um deslize desses. TCH, você que está errado em ser enganado. Isto são os guetos, sabia? Force up. NT, subir força, numa tradução porca. Para pensar que ele nem tentou parar e acalmar as coisas. Ele jogou fora a chance de arrumar isso com uma expressão vulgar e usou uma magia de melhoria de habilidade física em si mesmo. Eu pensei que ele fosse apenas um dar uma cabeça de músculo, mas ele era inesperadamente da facção esperta. Nossa, este reino é realmente o pior. Todos e cada um de vocês. Eu me senti completamente enojado. Interrompendo meu bom humor, esse cara sorrindo cinicamente no que ele me olha, e acima de tudo, ser visto como um cara que pode ser enganado facilmente foi o mais intolerável. Como se eu fosse igual ao eu anterior que fez as escolhas erradas, como se não houvesse mudança da última vez. Pensando que ele é o mesmo tipo que os alvos da minha vingança, que pensaram em me enganar, fez meu sangue ferver em fúria e eu realmente queria arrancar seus membros fora neste momento. Eu realmente quero vomitar. Eu instintivamente enchi o braço que estava sendo segurado pela mão dele com poder. NT, em inglês, ele fala como se fosse a mão que foi segurada pelo braço, não faz sentido, então inverti. Gaaa! Seu cretino, por que eu não consigo tirar isso? Apesar dele ter pego meu braço, que estava segurando o pescoço dele, e tentado tirar ele fora, é impossível para este homem fugir de mim mesmo se ele se reforçar com force up e é imbatível mesmo entre os cavaleiros do reino, já que eu já tinha fortalecido meu braço com mana algum tempo atrás. Cook, se como. A propósito, este método para concentrar poder mágico não é bem conhecido na população geral. Como não há sinal de eu invocando magia, ele não conseguia entender por que ele não conseguia se libertar da mão do homem que era bem mais magro que ele. Isso mesmo. Como algo bom me aconteceu hoje, eu posso te deixar escapar. Geu. NT, tosse. Eu cheguei a algo incrível, então eu disse isso, sorrindo, e deixei ele ir. Talvez ele chegou num ponto onde ele entendeu que ele mexeu com alguém que ele deve evitar, mas seu rosto ficou pálido no que ele me perguntou. Eu só tenho que me desculpar, certo? Eu estava errado, foi minha culpa. Eu me desculparei a você, então por favor me perdoe. Bem, você não tem que se desculpar, você só precisa assumir responsabilidade diligentemente. Enquanto dizia isso, eu coloquei fora todas as moedas de cobre que eu segurava em minha mão por um momento. E sem um som, tirei a Fire Spider Leg Sword. Esta Spirit Sword está realmente tendo um papel ativo hoje. Espere. Por favor, espere. Normalmente, a punição por falsificar dinheiro é cortar ambos os braços do culpado junto com uma enorme quantia de débito. Apesar da punição por falsificar dinheiro ser uma questão, claro, emitida com o apoio deste reino, o culpado será incapaz de retornar sua dívida devido a seus braços perdidos e pode acabar tentando se vender como um escravo, ou cometer suicídio. O Daruma de músculo gritou e entrou em pânico no que ele se lembrou sobre algo assim e pensou que eu iria cortar fora seus braços com minha adaga. O que foi? Você acha que eu cortarei fora seus braços? Não se preocupe, eu não farei isso. Em primeiro lugar, não tem como eu poder fazer isso com uma espada deste tamanho, certo? Apesar de ser certo que eu tenho mais do que poder o suficiente para cortá-los, eu disse essa linha enquanto ria cinicamente dele. Veja, esta carinha tem uma habilidade de certo modo interessante. Normalmente, ela só pode ser usada como uma fogueira ou grelha, contudo, talvez devido à sua antiga vida como um monstro, ele demonstra uma tremenda quantia de poder quando usada contra um certo material. E
A aranha da prominência foi a condição de aquisição para a Fire Spider Leg Sword. É uma aranha grande ardente que vive na caverna de lava. Elas nunca foram requeridas a caçar para conseguirem suas refeições apesar de serem um demônio elas mesmas. A comida básica das aranhas da prominência são vários minerais que existem dentro da caverna de lava. Ela diminui o ponto de derretimento dos minerais com sua chama única, que é chamada de chama de veneno, então come o xarope de metais dissolvendo. Resumindo, como eu pensei, para espiar é aceitar punição de uma proporção muito pior do que o que você fez. É por isso que eu terei você comendo todas elas com essa boca mentirosa sua. O que você acha? Logo após de dizer isso, eu quebrei ambas as pernas e braços dele para que ele não pudesse escapar. Jegue-a! Sua voz rouca ressoou através das ruas dos guetos. Contudo, seu pesadelo ainda tinha que acabar. Bem, então, vamos começar com a primeira moeda. Eu forçosamente abri a boca dele com algo feito com um material similar a ferro que eu casualmente achei próximo de mim. E no que eu coloquei uma quantia consideravelmente larga de poder mágico na Fire Spider Leg Sword que eu segurei em minha mão, eu coloquei uma moeda de cobre no topo dela. O cobre imediatamente derreteu e lentamente deslizou descendo a lâmina da adaga. Guiagagagagaga. O líquido quente ardente pingou no que ele emitiu uma luz opaca, e ela assou as entranhas do homem. Apesar que ele não morrerá tão facilmente. A Fire Spider Leg Sword pode dissolver facilmente metais, já que ela pode diminuir o ponto de derretimento dos metais. Apesar de ser quente, é só cerca de 300 graus Celsius no máximo. Se for apenas até este grau, as possibilidades dele sobrevivendo são altas. Veja! Aqui vem a segunda moeda. Ainda há 46 sobrando. Você ainda consegue aguentar porque você ativou sua Force Up, certo? Ó Y, a terceira está vindo. Com cada pedaço de líquido escaldante pingando, eu soltei um sorriso cínico enquanto aproveitava os gritos sem som do aroma de músculos. Sobre o autor da postagem. Capítulo 10. O herói está punindo e sendo atencioso, e bolando um plano maligno. Eita, título grande, mas vamos lá. Os arredores já começaram a escurecer no que eu terminei de forçar o Daruma de músculo trocador de moeda a engolir todas as moedas de cobre derretidas. Talvez em 1 hora, o sol cairá completamente. O homem, depois de ser forçado a engolir, parecia ter usado o final de sua força restante para aguentar isso, caiu no que ele não estava mais consciente. Neste momento, ele está violentamente tendo espasmos nos meus pés. Bem, ele realmente usou continuamente seu Force Up até o final, então é bem provável que ele sobreviverá mesmo se eu deixar ele quieto. Bem, isso é apenas no caso de alguém se importar o suficiente para curá-lo, contudo. Não seria justo se eu fosse dar o golpe matador. Eu agi como se eu estivesse estimulado e irritado pelas memórias daqueles que me traíram. Contudo, eu claramente declarei que, se você engolir todas as moedas de cobre, eu lhe perdoarei. Então eu tenho que seguir isso, pelo meu próprio bem. Se eu fosse quebrar meu voto e usar minha força, apenas para acalmar meus sentimentos, então, eu provavelmente viraria que nem eles. Eu não acho que há qualquer possibilidade que ele irá, alguma vez, tentar sabotar minha vingança. Ele realmente pagou pelos seus crimes, então qualquer coisa a mais que isto cessaria de ser retribuição. Eu de fato me tornei um vingador, mas eu não virei um demônio assassino. Se eu fosse, em algum momento, achar prazer em matar, então eu morreria antes de eu conseguir minha vingança no que eu iria me transformar em outra pessoa. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu fiz um voto a mim mesmo para conseguir minha vingança, então eu não posso me permitir a cometer um único erro sobre onde eu traço a linha. Ele é aquele a quem é o alvo da minha ira, então eu não posso me permitir aferrar isto pela segunda vez, nem em uma chance de 1 em 1 milhão. NT, para quem comparar com o inglês, se alguém fizer isso, eu dei uma ajeitada aqui no começo, porque não consegui manter a literalidade sem ficar estranho, é tipo um mestre dos magos falando. Realmente é meio bizarro. Independentemente, pensar que o corpo humano é resiliente assim. Para dizer a verdade,
Eu não esperava que ele sobrevivesse até o fim. Este Daruma de músculo desgraçado é mais resistente do que eu pensei. Eu previ que ele morreria depois da 20ª moeda. Eu queria usar ele como um exemplo, então eu deliberadamente fiz com que isso fosse aterrorizante para os outros. Contudo, se eu fosse deixá-lo vivo, eu seria categorizado no gueto como alguém aparentemente ingênuo. Independentemente, eu não estou nem remotamente planejando em curá-lo. Então, mesmo se os caras que estão escondidos por perto se amontoarem ao nosso redor, eu não darei a mínima. No fim, foi só devido ao fato que eu deixei vivo porque eu quis. Eu não quero ligar de um jeito ou de outro se ele sobrevive ou morre por causa disto. Afinal, ele ainda é um cidadão deste país que não merece minha ajuda. Eu tirei o dinheiro que deveria ser meu que foi trocado com falsificados feito com magia de ilusão, que eram exatamente 5 moedas largas de prata, 23 moedas de prata e 20 moedas largas de cobre, e coloquei elas dentro do saco cheio de moedas de ouro. No que eu terminei de empacotar as moedas até estar cheio, eu comecei a sair. Eu nunca ouvi o que aconteceu com aquele homem. Bem, então. Na beira da cidade, a estrada lateral 1 a 2 ruas de distância da rua principal. Eu entrei em um hotel que eu escolhi aleatoriamente, e coloquei as malas que eu estava carregando debaixo das minhas axilas no chão. As 20 malas que eu havia comprado no meu caminho para cá estão fazendo um som como se tivesse vidro dentro delas. Dentro das garrafas, havia líquido azul que tem valor de 4 moedas largas de prata, conhecida como a poção de MP. Primeiramente, eu tenho que checar meu status, tem algo com que estou preocupado. Pensando isso, eu abri a janela de status. Neste mundo, há 3 jeitos de aumentar as habilidades do seu status. A primeira é o fortalecimento de corpo básico e treinamento, que iria fortificar e corrigir a base. Para fortalecimento do corpo, os status de força, resistência e agilidade são melhorados. No que se refere à magia, se você fosse gastar sua mana até o limite, então, isso poderia aumentar sua capacidade de mana. Contudo, o ritmo do fortalecimento não é tão alto mesmo quando ele não deve ser ignorado. NT, essa resistência é de estamina, de defesa. Isso não quer dizer que o status irá aumentar exponencialmente enquanto você continuar treinando. Ao invés disso, isso quer dizer que há um limite para as raças, excluindo as espécies como dragões que são fortes sem levels altos. O próximo é fortalecimento através de skills. Elas são principalmente divididas em 2 tipos, aquelas que estão normalmente ativas o tempo inteiro, as skills passivas, enquanto as outras são aquelas apenas ocasionalmente ativas, as skills ativas. Não é como se não houvessem quaisquer exceções para essas duas, mas poderiam ser basicamente separadas nesses 2 tipos. Entre elas, há skills passivas que podem fortalecer o status. Há skills que são comumente conhecidas e não são complicadas como fortalecimento de corpo ou melhoria de resistência. Outras skills como aprimoramento de regeneração de HP fortalece o HP. E a skill eficiência de mana melhora status como resistência mágica entre outros. E para sair do tópico um pouco, contrário às skills ativas como Skywalk ou Ast que dependem do consumo de HP e MP para serem operadas, simplesmente invocando ações ou repetição não lhe deixará ganhar skills passivas ou upar elas. NT, para quem não joga, upar é subir o nível ou level. Essas skills passivas requerem várias condições estabelecidas para uparem. Por exemplo, a skill rastrear LV2 foi ganha por seguir a condição de sem o alvo perceber, seguir ele por 10 minutos ou mais. Além do mais, ela adiciona uma correção para agilidade. Se tratando da classificação da minha Soul Sword, ela pode ser classificada como tendo ambas skills ativas e passivas. Usando a Soul Sword como uma arma, a parte que usa sua habilidade especial poderia ser considerada como uma skill ativa. Por outro lado, há skills passivas que vêm junto com o despertar de uma Soul Sword. NT, eu não sei por que mudou de Spirit Sword para Soul Sword, mas entre espírito e alma, acho que pelo contexto, o primeiro era mais legal. Por exemplo, a Verdant Green Crystal Sword melhora a força física, resistência e resistência mágica, enquanto a Fire Spider Leg Sword fortalece status como agilidade e resistência. NT, de novo, resistência sozinho é outra coisa,
envolvendo mais estamina e defesa, do que a resistência mágica, endurance. Contudo, de acordo com os cálculos, a Soul Sword só podia aumentar a mais 5,0 em status enquanto skills fortalecem apenas uma porcentagem do status, que se torna algo como um bônus no que você treina suas habilidades básicas. Então, retornando ao tópico, a terceira opção para aumentar status é simplesmente o par. Apesar de treinamento físico aumentar os fundamentais como o par, ele nem se compara com o par. O par só pode ser feito ao acumular experiência, e você consegue ela por matar coisas ou seres vivos, que têm consciência ou instinto. Claro, isso inclui humanos, e a recompensa aumenta proporcionalmente à diferença em status. Verdade sendo dita, há outro jeito para aumentar seu status, mas isso não foi aberto ao público, e indivíduos que estão cientes disso não revelarão isso por causa de certas razões, que é o motivo de eu não explicar ele agora. E por causa da experiência pelos 6 vagabundos e as 2 gárgulas, os guarda-costas da mansão Dudu-Fen devem ter sido salvos com poções de recuperação, então eu devo ter ganho alguma coisa, mas eu ainda estou level 1. Por que isso? Quando eu matei aqueles vagabundos, eu pensei que era por causa do level baixo deles, e eles eram até mais baixos que eu que tem todas as correções. Contudo, eu tenho certeza que aquelas gárgulas da mansão Dudu-Fen tinham stats ainda mais altos do que os meus. Eu tenho prova já que eu dei um soco no estômago delas que nem fez elas hesitarem. Eu pensei que era estranho, então eu não tive outra escolha senão tocar na parte da tela onde level estava escrito. Então no que eu olhei para a tela em exibição, eu coloquei meus olhos para baixo em vergonha. Level atual, 1. Pontos de experiência acumulados, hífen 2000150. Pontos de experiência ganhos, 1012. Eita cara deusa da terra, é verdade que você disse que a regressão pela transição de tempo teria que ser lidada, mas você não está exagerando com os pontos negativos. Eu reclamei instintivamente. Eu suspirei levemente e prossegui. Apesar de ter um display para o level atual e pontos de experiência acumulados de um tempo atrás, eu nunca vi a opção de pontos ganhos restantes embaixo antes. Eu sabia instintivamente para o que era isto, mas eu tinha que ter certeza ao tocar na tela. Por favor, decida sobre os pontos de experiência a serem distribuídos. Pontos restantes, 1012. 000000 sim em cancelar. Porra, como eu pensei. Selecionando o campo para colocar números, um display de discador aparece com uma rolagem que controla ele. Parece que com isto, eu posso decidir a distribuição dos pontos de experiência. Talvez, foi mudado já que as Soul Swords agora precisam ser desbloqueadas por acumular pontos de experiência. Por ora, eu agora sei que eu não serei capaz de upar por algum tempo. Porque há um monte de pontos de experiência negativos, por algum tempo, eu serei forçado a caçar para que eu possa upar. Mesmo quando o level aumenta, se não há diferença entre status, não haverá uma suculenta de pontos, mesmo se a diferença entre levels existir. Há a correção feita por todas as Soul Swords, então se empresa tão extravagante quanto as gárgulas, eu não serei capaz de juntar pontos de experiência. Depois de fechar esta aba, eu fui abrir a aba da Soul Sword. Em um instante, eu chequei a lista que indica todas as Soul Swords que estão disponíveis neste momento. Então, aquelas que eu posso usar são as Soul Sword of the Beginning, Fire Spider Leg Sword, Verdant Green Crystal Sword, Magical Mending Hook Sword, e finalmente, Holy Sword of Vengeance. NT, as espadas que não tinham aparecido ainda, Espada de Alma do Começo, Espada Gancho Reparadora Mágica, Espada Sagrada de Vingança sobre a Verdant Green Crystal Sword, aparentemente algo como Espada de Cristal Verde Esmeralda, segundo Arturo Shiai, que comentou que em japonês, juntar verde mais pedra cristal dá esmeralda, de certo modo, enfim, curiosidade sobre o tipo de cor. Para ser capaz de desbloquear cada um dos outros tipos de Soul Swords, eu preciso por volta de 3.000 mais pontos de experiência. Além do mais, as espadas requerem mais pontos de experiência para serem desbloqueadas no que sua prioridade aumenta. Contudo, eu posso pensar sobre isso mais tarde. Por um período de tempo,
Eu vou revisar as propriedades das espadas que podem ser a arma principal de novo, uma a uma. A Holy Sword of Vengeance, então era assim, o NT. Eu decidi manter todos os nomes das espadas em inglês, porque já é chato ficar traduzindo ou não skills, que são diferentes, mas espadas. Pode ser que eu mude isso, mas por enquanto ficará assim. Depois que eu revivi na minha segunda tentativa, pensar que a razão pela qual eu me tornei mais sensível sobre intenções malignas e hostilidade era por causa de sua skill passiva. Pelo que parece, é algo como meu sexto sentido me alertando se alguém está direcionando tais intenções para mim. Além disso, eu olhei por mais alguns dos outros detalhes de suas habilidades. As condições para aquisição estavam indicadas no fundo, aquelas eram 1. Jurar com absoluta certeza, vingança em mais de 10 caras que você confiava. 2. Receber mais do que uma quantidade fixa de dano físico ao todo por aqueles que são alvos de vingança. É por isso que eu fui capaz de obter esta espada na beira da morte. Falando nisso, o que aconteceu com aquilo? Depois de revisar as habilidades mais uma vez, eu desci a lista das Soul Swords de novo. Nela, havia uma seção que exibia uma misteriosa Soul Sword. Ela foi adicionada depois que eu empalei ela, a Mao. NT, aqui está Rainha Demônio, mais certeza que era Mao, Rei Demônio, em japonês do mesmo jeito. Isso não mudou o display mesmo depois da minha segunda vida, e ele não mostra nada depois que eu o selecionei. Diferindo das outras Soul Swords, ela não está desabilitada por uma falta de pontos de experiência, e nem está marcada com uma marca de chave, mas ela ainda está colorida em cinza. De qualquer forma, eu não posso ser tão otimista. Com meu status atual, eu provavelmente ficarei gradualmente cansado se mais do que 70 dos Cavaleiros do Rei me cercarem. Eu devo aumentar minhas habilidades o mais rápido possível, adquirindo skills para me melhorar. Eu não estou em posição para baixar minha guarda. Como eu pensei, eu devo comprar isso amanhã. Também deve ajudar quando eu sair da cidade. Eu coloquei todas as coisas que eu preciso antes de eu deixar esta cidade em ordem dentro da minha mente. Então, depois de terminar com todas as questões miscelâneas, eu fui para o evento principal. Eu coloquei o colar no meio da mesa e preparei as poções de MP de baixa classe dentre o alcance da minha mão esquerda, para que eu possa beber a qualquer momento. E eu segurei a lâmina de uma faca substituta, a Magical Mending Hook Sword que tem um formato estilo de chave na ponta da lâmina de gancho. Eu queria ver isso com meus próprios olhos, é deplorável, mas não há opção. Espera, não, se eu fosse pedir ao Meda de óculos, ele não poderia me enviar a gravação sem ser descoberto. É meramente um plano trivial para assédio, contudo, eu certamente quero ver com meus próprios olhos os rostos que o rei, rainha e a princesa farão. Se eu fosse contorcer isso na direção de atuação excessiva, isso poderia ser de grande assistência. Além do que, o tempo que eu gastei com o rei e a rainha é até que curto, então eu não tenho certeza de que tipo de punição eu devo dar a eles neste ponto. Apesar de ser perigoso, eu devo conseguir a informação. Eu estou relutante em pedir mais favores do Meda de óculos, mas sob essas circunstâncias, eu não tenho qualquer outra escolha. Para minha vingança, eu até abaixaria minha cabeça para ele. Contudo, cucucu. Eu ri enquanto eu pensava do momento quando eu tiver sucesso no meu esquema. Não é como se eu não estivesse cansado depois de todas as coisas que aconteceram hoje. Mas minha prioridade maior neste momento é isto ao invés de descansar. Colocando em outras palavras, eu não serei capaz de descansar sem acabar isto. No que eu coloquei minha mana na Magical Mending Hook Sword, eu estava fazendo progresso no meu trabalho enquanto assoviava alegremente. Sobre o autor da postagem. Capítulo 11, o herói canta, dorme demais e negocia. Lá. Manhã. Enquanto o céu, colorido de preto como sombras, lentamente clareava, com um humor complicado levemente, eu estava cantarolando uma melodia numa maneira estranhamente entusiástica que ecoou dentro de um quarto de um hotel em algum lugar dentro da capital real.
lalaia, lalana lalala, lala. No fim, por causa de vários processos de manufatura difíceis, eu relutantemente tive que desistir de ir para a cama que eu estive com saudade pelos últimos 3 meses. Usando minha raiva como combustível para minha alma de vingança, eu engoli poções mágicas uma após a outra e acelerei o projeto. Mesmo depois de todo o sofrimento que aconteceu, meu corpo e espírito estavam fatigados, mas parecia como se eles estivessem dizendo: não é que você está gostando disso, no que eu passei a noite me imergindo em manufaturar. No momento que eu terminei a parte difícil do processo, eu caí num transe estranho. Apesar de eu não precisar beber mais as poções de mana de baixo nível, eu bebi todas as restantes, porque minha mente não estava funcionando direito. Mesmo quando eu percebi que o estado da minha consciência estava numa situação perigosa, eu dependi da adrenalina que estava sendo bombeada no que eu contemplei o colar modificado. Então, cantarolando a música de exercica asterisco do rádio asterisco O, eu estiquei meu corpo. Se eu fosse me banhar no sol, eu devo ser capaz de relaxar da alta tensão da noite de trabalho. NT estava censurado até no original, mas para quem não conhece, é isto que toca de manhã em finais de semana. Você é tão barulhento. Você tem qualquer ideia de que horas são? Oi, desculpe. Repentinamente, houve um barulho alto pelo outro quarto, e num instante, eu estava de volta ao meu estado usual de novo. Não apenas faz um longo tempo desde que eu estive em um hotel, mas eu também estive sozinho durante meus dias de fugitivo, então eu completamente me esqueci sobre incomodar outras pessoas. Isto é ruim. Os hotéis deste nível possuem paredes realmente finas, então é bem possível que eles tenham ouvido meu cantarolar inconstante. Isto é terrível. Eu quero tanto morrer. É realmente vergonhoso. Eu estive dizendo isso de novo e de novo. Cala a porra da boca. Depois que eu mergulhei na minha cama e rolei por ela, meu vizinho bateu na parede de novo. Parece que eu ainda não havia retornado ao meu estado completamente são. Minha habilidade criativa atingiu o fundo do poço. Realmente sinto muito por isso. Porque eu caí em desespero, eu vou dormir. Apesar de ter sido um tempo desde que eu dormi numa cama, eu não posso me deixar cair completamente no sono e dormir demais. Eu queria preparar algumas coisas antes de deixar a cidade. Mesmo quando a princesa ordenou eles a ficarem longe da área de invocação até o dia seguinte, eles já devem ter percebido, e ela deve estar recebendo tratamento neste momento. Eu acredito que levará algum tempo para arrumar aquelas feridas, já que algum tempo se passou desde então, mas eu quero deixar a capital no final do dia. Vendo a cama com um arrependimento assim, eu me sentei e me inclinei para o lado da janela, onde a luz do dia poderia me acordar no que eu fechei meus olhos. Eu esplendidamente dormi demais, fim. Bem, é porque eu nunca teria pensado que ficaria subitamente nublado. Que tal sua primeira vez? Não tinha como eu ter lembrado sobre o clima do dia depois de ter sido invocado. É por isso que o sol já havia nascido, e deve estar se aproximando do meio-dia. Imediatamente, eu fiz um check-out do palacete e decidi adiar os preparativos para minha escapada. Então, eu comi algo de um estande de rua e prossegui para dentro dos guetos. Parece que o aviso de ontem serviu seu propósito, já que eu fui capaz de alcançar meu destino sem a interferência de quaisquer vagabundos. Eu passei à loja de troca de moeda enquanto eu estava nisso, mas havia outro funcionário que estava atendendo o lugar. Depois que ele viu meu rosto, ele se curvou de medo, então eu decidi sorrir para ele, mas eu imagino porque ele parecia ter ficado ainda mais pálido. Não é como se eu estivesse aqui para começar uma briga. A não ser que eu tenha uma razão, digo. No que eu alcancei o lugar onde as gárgulas estão postas, como se o evento de ontem nunca aconteceu, ao contrário, elas foram levemente melhoradas, eu percebi que eu ainda não sei a senha secreta. Sem qualquer tempo para pensar, as gárgulas me falaram entre. É ótimo que eles já tenham feito alguns arranjos. E então, depois que eu alcancei a base do Dufem, os guarda-costas do incidente de ontem me mandaram olhares penetrantes. Não é como se eu fosse atacar vocês sem provocação. Não fiquem nervosos, vocês não são guarda-costas.
Enquanto cerrava minhas sobrancelhas, eu conversei com eles enquanto misturava nisso um suspiro, mas eu não fui capaz de aliviá-los de seu nervosismo. Apesar de ser a atitude adequada, já que abaixar sua guarda neste gueto poderia ser letal, não é no nível onde ficar tenso fará uma diferença, então eu acredito que é desvantajoso se você se exaustar estando tão tenso. Quando eu fui subir as escadas como ontem, eu achei Dufen esperando com um sorriso em seu rosto, e em sua mesa, haviam 4 sacos em que moedas de ouro estavam divididas quase igualmente. E dentro da menor, deve estar as restantes 40 moedas de ouro. Com isto, deve haver moeda corrente equivalente a 340 moedas de ouro. Você quer corroborar? Não há necessidade. Aquele sentado nessa cadeira não é alguém mesquinho e tiraria um pouco do dinheiro. A razão real é que eu considerei isso um saco, mas eu decidi puxar o saco dele nas coxas. NT, eu nunca reparei como nas coxas não é tão legal de usar com puxa-saco. Sem mais enrolação, este é o colar. Eu te agradeço do fundo do meu coração, eu consegui algo realmente valioso. NH? KH, isto é. Dufen, que recebeu o colar, parecia ter percebido algo. Eu tive certeza de ter aplicado um disfarce que podia enganar alquimistas e magos comuns, é por isso que pessoas com um level desses de percepção e intelecto são difíceis de se lidar. Com isto, negociações diretas com a família real será impossível. Você não acha que será divertido se você enfiar isso em algum nobre que é um empecilho para você? Além do mais, desde o começo, você nem remotamente pensou em usar uma estratégia de tão alto risco como fazer negociações diretas com a família real, então não tente me enganar. É algo da última vez, originalmente a família real. Em resumo, o rei, a rainha e a princesa atuais toleram o gueto como um mal necessário, contudo, eles não querem reconhecer a existência do gueto. É porque os rumores da existência da Maou têm se propagado rapidamente, que os produtos têm sido comprados constantemente e os preços têm aumentado exponencialmente, levando ao desenvolvimento da infraestrutura do gueto. Se negociações fossem ser feitas diretamente, é óbvio que eles iriam jogar a culpa no gueto e tentar prendê-los. Eles iriam acusar o gueto de trabalhar com o ladrão e numerosos escravos criminosos iriam nascer, que serão então forçados pelo reino a trabalharem, gastando suas vidas fora pelo bem de produtividade. Se eles fossem fazer isso, é meio óbvio que isso instigará uma rebelião, mas nós estamos falando sobre realeza que acha que seu status é irrefutavelmente dela. Eles nunca pensaram numa possibilidade que isso possa iniciar uma rebelião. A propósito, da primeira vez, quando eles fizeram algo similar por trás das minhas costas e causaram uma revolta, eles me culparam, que havia acabado de matar a Maou, ao fazer os cidadãos acreditarem que era eu por trás de tudo isso. Eu acredito que eles tentarão jogar a culpa mais uma vez, somente desta vez com um bode expiatório diferente. De qualquer forma, eu esmaguei a possibilidade de você ganhar um favor de um aristocrata influente. É por isso que eu lhe pagarei 20 moedas de ouro pela taxa do incômodo, e se você fosse realizar algo que eu pedir, então eu adicionarei mais 20. Está interessado? Eu não ligo em lhe dar um desconto na taxa do incômodo ou taxas adicionais se você me ensinar como você foi capaz de adicionar todas essas modificações em apenas uma noite. Eu lamento lhe informar que isso é um segredo comercial. Bem, então, você consegue fazer isso? Eu não consigo lhe responder sem ouvir os detalhes primeiro. Dufen deu de ombros um pouquinho. Naturalmente, meu pedido não é algo tão difícil de se realizar. Eu quero que você prepare uma criatura alquímica como aquela que você usou para transformar em uma moeda de ouro, para usar como meus olhos. Eu quero que ela seja descartável e seja capaz de magicamente gravar um vídeo do que acontecer no castelo, e então se disfarce em algo como um pássaro e retorne ao meu lado. Se eles forem capazes de descobrir a fonte, as repercussões que eu receberei serão largas. A taxa adicional são 80 moedas de ouro. Essa é a hora de exibir suas habilidades, 30 moedas de ouro. Não, isso não é sobre ser ou não possível, mas é sobre quão largos os deméritos são se você fosse falhar. 70 moedas de ouro. De qualquer forma,
Você usará um método similar a como você coleta informação dos nobres, não vai? Só que, neste caso, o alvo será a família real 50 moedas de ouro. Eu considero que o risco entre fazer isso a um nobre e a realeza difere grandemente. 60 moedas de ouro, e também, parece que o céu está começando a clarear. Então, no meio da negociação, Dufem, que estava me observando este tempo inteiro, sorriu e olhou para a janela. Parece que ele está expressando sua intenção que ele não cederá mais que isto. Eu entendi, isso é o suficiente. Você verdadeiramente é um cretino de óculos ganancioso. Não sabe que me elogiar não mudará nada. Com isto, as negociações estão completas. Bem, então. Dufem riu como se ele estivesse me zoando, e depois de dizer isso, ele tirou precisamente 40 moedas de ouro, as contou, e colocou elas num saco vazio, que ele tirou de sua mesa. Se adicionadas ao saco que estava parcialmente cheio, seria exatamente 80 moedas de ouro. 20 pelos encargos de perturbação, e 60 pelo resultado da negociação, foram coletadas como resultado. Logo, este é o receptor de rádio do olho espiante. Se for ativado com sucesso, ele deve ligar e exibir o vídeo gravado do lado transmissor do olho espiante. Dufem me mostrou uma pequena garrafa que tinha uma substância de cor dourada dentro, que parecia ser metal. Eu peguei o pequeno frasco selado e mantive ele dentro do meu saco. Nossa, eu estou imaginando porque o bem que eu pedi apenas um momento atrás já havia sido feito. Eu lamento lhe informar que isso é um segredo comercial. Dufem pareceu retalhar por causa da conversa de um tempo atrás, no que ele sorriu sarcasticamente e riu. Ah! Bem, então, eu rezo que nós não nos encontremos de novo. De algum modo, mesmo quando eu estou pensando que isso será impossível no fim das contas, mas eu ainda usei linguagem abusiva. Isso é triste. Até onde me cabe, eu não ligo se você me visitar. Eu não sei quão séria é a resposta do Dufem. Já que eu só consigo imaginar que Dufem sempre sorriria daquele jeito com qualquer resposta que eu pudesse dar, eu decidi sair sem dizer nada especial. Eu senti que eu meio que perdi, mas eu não dei outro pensamento nisso. Independentemente, eu acredito que Dufem conseguirá isso. O sucesso do plano depende totalmente em se alguém dentro do Palácio Real que poderia perceber a leve diferença do colar como Dufem. Contudo, ela sempre esteve usando o colar onde quer que ela fosse na minha vida passada. Eu não sei se ela tem alguma ligação emocional ou tem uma razão especial para usá-lo, mas considerando a personalidade da princesa, ela usará o colar ela mesma sem checar ele primeiro. Se ela fizer isso, será ótimo se ela cair perfeitamente na armadilha. Pensando quando será o dia, meu humor ficou ótimo. Eu lembrei daqueles dias onde eu estava vivendo a vida de um fugitivo, todo o tempo que eu estive correndo, e tudo que eu estava pensando era em minha sobrevivência. Todo dia, 24/7, por um ano completo, eu não fui capaz de viver uma vida satisfatória porque eu tinha que estar ciente dos meus arredores e não conseguia nem arranjar o tempo para pensar em coisas desnecessárias. Eu estive grato pela segunda chance que me foi dada. Imaginando os rostos que o rei, rainha e cavaleiros teriam quando eles verem o rosto distorcido da princesa pela agonia próxima deles, eu, num humor eufórico, estava andando pelas ruas do gueto. Ah, e pensar que seria satisfatório assim só de pensar sobre todas as pessoas com que planejo me vingar. Sobre o autor da postagem.